Doom já foi portado para tudo quanto é hardware possível, como o nosso caro amigo Fiasco mostrou pra gente, né? Inclusive roda em bactéria, se existe computador, existe Doom e Doom roda. E, inclusive, um desses lugares é a GPU, né? E vocês devem estar pensando, pô, se Doom roda até em bactéria, o que tem tão especial dele rodar em GPU? E no vídeo de hoje eu quero mostrar por que, na verdade, não é tão simples assim rodar na GPU e um conceito que permite a gente fazer isso, um conceito de RPC que é muito bizarro para GPU. Eu nunca tinha visto isso dá para aplicar em GPU. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, dev do desempenho e produzo conteúdo de baixo nível aqui nas redes falando sobre GPU, embarcados, qualquer coisa de baixo nível aí. Além disso, faço lives todas as terças e quintas e tenho a nossa comunidade de desempenho lá no Discord. Não esqueçam de colar lá que o pessoal é muito bom, muito foda. E por que eu tô gravando esse vídeo? É graças a vocês, graças à comunidade do desempenho e mais especificamente o Thiago Barbosa, que mandou aqui no nosso canal do Discord o GitHub Doom Generic, esse port, né, de GPU para Doom. E eu até falei aqui, né, e eu vi em live de fato, e tô fazendo esse vídeo agora. Então valeu, Thiago Barbosa, todo mundo, e muito obrigado a todos vocês da comunidade de desempenho, vocês são fodas. Agora vamos tentar entender, né, o porquê que na verdade não é tão simples assim rodar Doom na GPU. E vamos pegar nosso quadro negro para isso. Para começar, a gente tem que entender a GPU e a CPU tradicionalmente, né? A GPU, ela é o processador gráfico, né? Então, geralmente você vai utilizar ela para desenhar coisas na sua tela. Então você deve pensar, pô, se eu vou desenhar coisa na minha tela, por que eu não aproveito e rodo o jogo nela? Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. A GPU ela tem uma arquitetura paralela, uma arquitetura de várias threads, e ela não serve para coisas sequenciais, né, jogos sequenciais. Mas mais importante que isso, a gente tem a GPU de um lado e a gente tem a CPU do outro. E elas precisam se comunicar entre elas. Elas não estão no mesmo lugar, não estão no mesmo dispositivo. Igual a CPU tem que conversar com o seu, por exemplo, com o seu HD, com a sua placa de rede, ela tem que conversar com a GPU. Então, nesse sentido, uma GPU ela se assemelha muito mais a um HD, a uma placa de rede, a algum módulo Bluetooth da vida da tua placa-mãe, do que a CPU. Você precisa fazer essa conversa. Só que pensa que eu estou jogando um jogo, né? Se eu estou jogando um jogo, eu preciso mandar o pay. Eu preciso digitar dados, colocar setinhas, colocar as entradas que eu preciso, né? Para conseguir movimentar o meu jogador. Ou, no caso, o Doom. E como que eu faço isso? Eu vou ter aqui o meu teclado, eu vou ter o meu mouse, vou ter, sei lá, áudio de saída, vou ter tudo que precisa. E isso daqui vai se comunicar com a CPU também. Essas duas partes, tanto o mouse quanto o teclado. E tudo isso, onde eu quero chegar com tudo isso depois dessa introdução aqui? Percebam que a GPU e o teclado, eles não se e o teclado e o mouse, eles não se comunicam diretamente. Quando a gente está na GPU, a gente não tem acesso direto a outros periféricos. Eu não consigo fazer uma chamada para um mouse, não consigo ler do teclado, ler do mouse, eu não consigo fazer isso. E isso é muito importante, muito importante. E por quê? Porque vamos supor que eu estou lá na minha GPU e eu estou rodando o meu código, né? Estou rodando aqui a linha 1, linha 2, tá? Estou rodando a minha main ali. Agora eu tenho que, de alguma maneira, ler a entrada do usuário. A GPU não consegue fazer isso. Não consegue. E ela não foi feita, na verdade, para fazer isso. Ela não foi feita para ler entradas de usuário. Ela nem tem esse propósito. O que vai acontecer é que a gente, de alguma maneira, tem que conversar com a CPU para conseguir essa leitura, né? E qual que é a maneira, digamos assim, de programas tradicionais de fazer isso? Você, na verdade, você não faz a GPU conversar com a CPU. A CPU, ela manda os dados para a GPU. E, assim, ela só manda os dados para a placa gráfica processa ali, fica rodando, tal, e pronto, tchau, obrigado. Mas o que a gente quer aqui, se a gente quer rodar o nosso código, a nossa main na GPU, a gente vai ter que fazer o caminho inverso. A gente vai ter que fazer a GPU conversar com a nossa CPU. E, assim,
Isso não tem... Eu não consigo pensar numa aplicação disso, galera. Trabalho programando em GPU e eu não consigo pensar numa aplicação em que eu peço para minha GPU conversar com a CPU diretamente ou fazer uma interrupção no meu programa de GPU. Eu não consigo pensar numa aplicação disso. A não ser se eu quiser rodar Doom e fazer um jogo rodar completamente na minha placa gráfica. Aí serve, né? Aí serve. E todo mundo sabe que em computação o querer, né, basta muitas vezes para a gente poder fazer alguma coisa. Então, se você quer rodar o seu jogo no GPU, você pode, só tem que dar um jeito de fazer isso aí. Fazer esta conversa. E lembrando assim, né, que a chamada completa daqui eu não coloquei, mas aí chamaria para CPU, né? E a CPU aqui ela conversaria com o mouse e o teclado, pegando as entradas, pegando o que for necessário e devolvendo para a GPU de alguma maneira. Tá, mas agora deixa eu pegar e mostrar como que ficou isso de fato lá no código do Doom, porque quem é programador, né, a gente só acredita vendo código, e o código é a única fonte da verdade, então vamos ver ele. Eu vou deixar na descrição aqui o repositório, mas é um repositório de Doom Generic, né? E a gente tem aqui, ó, o Doom Generic GPU. E ele é, assim, a estrutura dele é bem semelhante a outros Doom Generics. Não vou falar especificamente de código, vou falar só o que tem mais específico de GPU, né? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui na main é que, tipo assim, ele só vai rodar para uma thread. Então, ele vai checar se a thread é zero. Se for thread, se for zero, ele vai rodar. E acho que se for... ele só vai rodar para thread zero, basicamente. E o que a gente tem aqui é criação, tickets e a atualização do jogo. Assim, você pode pensar, pô, é um jogo muito simples, parece ser muito simples rodar em GPU, por que você está fazendo todas as causal? Tá. Olha isso daqui. A mágica desse código não tá nisso daqui. Isso aqui é tranquilo. Tá bem aqui, ó. RPC host call. Você coloca aqui, sei lá, input, key buffer e o tamanho que você quer. Está nessa função aqui, RPC host call. E o que significa RPC host call? RPC vem de Remote Procedural Call, a chamada de uma função remota. Nesse caso aqui, o host que a gente se refere é a CPU. Então, a gente vai chamar uma função remotamente da CPU e esperar essa função retornar e... Retornar não, né? Na verdade, preencher o que a gente quer. E, a partir disso, a gente resume a execução do nosso programa. E assim, por que eu não consigo pensar num caso de uso nisso daqui? Porque se eu tô na minha GPU, eu geralmente vou estar rodando, tipo assim, milhões de threads ao mesmo tempo. Eu vou ter muitas threads. Vou ter muitas execuções ao mesmo tempo. Vou executar o mesmo cálculo, tal. E, cara, imagina para todas essas milhões você tem que fazer uma chamada para a CPU que demora pra caramba. Vai atrasar ali a nível de, sei lá, microsegundos ou milissegundos. Um negócio que deveria estar a nível de nano. Enfim, fica lento. Em tese, fica lento pra caramba. Então a gente não faz isso. A gente simplesmente não faz. Se a gente precisa disso daí, a gente pega os dados da CPU, já manda pronto pra CPU. Pega os dados da CPU, né, e já manda pronto lá pra placa gráfica. E ela processa, ela se vira, ela tem a vida beleza que ela quer. Se a gente precisa daí conversar com a CPU, o que a gente faz também é sai da GPU, então, termina aí tudo que você tem que fazer. E daí vamos voltar pra CPU, a CPU faz o que ela precisa, e depois eu volto pra placa gráfica de novo. Enfim, essa questão do RPC, essa questão aqui da chamada para o host, para a CPU, a única aplicação que eu consigo ver é para esse jogo. Quem programa em GPU, provavelmente, em outras coisas, em outras áreas que não são minha, né? Provavelmente deve conhecer alguma outra aplicação. Se conhecendo, por favor, comente aí, porque eu não sei. Mas a gente usa isso daqui, RPC Host Call. E deixa eu mostrar agora o que é isso daí por baixo dos panos. Esse projeto, ele utiliza LLVM, né? Antes de começar, ele utiliza LLVM e LLVM é o, digamos assim, o backbone de muitas linguagens. Rust vai usar, Zig vai usar, a maioria das linguagens, né? Acaba sendo um front-end para o LLVM, que ele faz a geração de código por si e ele tem muitos utilitários, né? Ele gera código para GPU, enfim, você consegue fazer uma linguagem em cima dele. Tô devendo um vídeo sobre LLVM. E aqui a gente tem Remote Procedure Calls de GPU. Peguei aqui na documentação original, né, que é todo mundo... Isso daí todo mundo faz hoje, né?
Sempre quando a gente vai pegar alguma referência, a gente vai lá na documentação original. Nunca que a gente vai no ChatGPT ou no Stack Overflow perguntar as coisas, a gente pega sempre na fonte original. E o que a gente tem aqui, ó, Remote Procedure Call Implementation. Tradicionalmente, a biblioteca de C abstrai várias funções que fazem interação com o sistema operacional através de syscall, né? Through System Calls. A gente chama isso de syscall, chamada de sistema. E, assim, eu não comentei aqui, né? Mas tudo isso que eu falei dessa interface da CPU com o mouse, com o teclado, com a GPU, é tratado a nível de um sistema operacional. O sistema operacional é o responsável, e o sistema operacional e drivers, né? Ele é responsável pela questão dos drivers, pela questão da chamada de funções, e tudo isso que vai envolver dispositivos ou I/O, né? I/Os, que a gente chama. Aqui, ó. A GPU, entretanto, não dá nenhum sistema operacional, até porque não existe sistema operacional de GPU, tá? A gente não tem, só tem o driver ali para você rodar. O GPU não tem sistema operacional, não faz sentido ter um sistema operacional do GPU. Então, não te dá isso, né? Que consegue handle Target Dependent Operations. Então, operações dependentes de target. Entendi. Ao invés disso, a gente implementa RPCs, Remote Procedure Calls, para interfacear com o host, que nesse caso é a CPU, né? É o nosso computador, com o sistema operacional do host, né? Enquanto a gente está executando na GPU. Então, o que a gente vai fazer aqui, traduzindo, é pegar a execução da GPU, fazer uma chamada remota para CPU, e é assim que a gente interage. E assim, qual que é a aplicação disso daqui? Daí aqui vai dar toda a documentação, todo o exemplo de código e tal. Qual que é a aplicação? Galera, a única aplicação que eu consigo pensar é para rodar esse jogo. Para rodar jogo. Ou se eu quiser fazer alguma coisa, porque... Eu não sei. Por favor, quem trabalha com os dados de GPU, quem trabalha com as aplicações de GPU, deve ter alguma coisa, porque se fizeram isso, com certeza tem aplicação. E... Enfim, usa um sistema de server client, tem exemplo de código aqui, mas, cara, é um negócio que eu nunca tinha parado de pensar na minha vida. Como que eu faço da minha GPU para chegar da GPU para CPU? Como que eu faço isso? Não sei. E, enfim, os sistemas por baixo eu também não entendi como faz. Nossa senhora, sei lá, galera. Eu sinceramente sei lá. Talvez, inclusive, aconteça isso de sair da GPU para ir para a CPU para voltar, enfim. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. O sistema de como funciona por baixo, para mim, ainda é muito confuso. Mas esse é o mecanismo, né? Quando eu digo sistema de funcionamento, né? Como que é feito essa chamada, tal. Mas é isso. É isso. Então, para você rodar Doom na GPU, o que você faz? Você coloca o código na GPU para rodar. Você faz chamadas remotas para o seu host, para a sua CPU. A sua CPU, por exemplo, lê teclado, ela faz operações de memória que precisa, operação com I/O que precisa, buffers que precisa, e devolve a execução para a GPU, e a GPU continua como se ela mesma fosse a CPU, né? Como se ela mesma fosse a dona do sistema. E para provar aqui para vocês que é um negócio, tipo assim, bem recente, pô, isso daí o pessoal podia ter feito em 2010. Não. Primeiro que não. O último commit que eu peguei aqui, o último pull request, quando eu entrei no LLVM aqui, é justamente da função que a gente está falando, que é RPC Host Call. Aqui, ó. Autorizado 43 minutos atrás. E é adicionar um tipo de retorno para o RPC Host Call. Nunca tinha visto isso, galera. Sinceramente. Mas eu achei muito massa aí. Aproveitando, né, o vídeo que o nosso grande fiasco fez sobre Doom. Queria falar um pouco mais sobre como em diferentes dispositivos a gente encontra diferentes dificuldades, né, para rodar o Doom, para rodar o I/O, para rodar tudo que a gente precisa. E é sobre isso. É sobre isso. Computação é sobre isso. Querer é poder. E a gente quer muita coisa. Quando a gente está programando, a gente é muito curioso, a gente quer fazer muita gambiarra, né? Espero que tenham curtido o vídeo e tchau, obrigado!